galerinha! Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal, por isso não esquece de curtir e compartilhar com o povo, viu? Hoje estaremos vendo questões sobre regras de texto composta. E aí temos uma questão do Enem de 2017. Ela diz o seguinte: uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens, mas na manutenção observou-se que a máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Gente, essa questão é muito legal. Primeira coisa que você tem que fazer, observe a questão novamente e tire todos os dados que ela está te dando, tá? Olha só que coisa que a gente tem que olhar agora. A gente está vendo que tem uma relação aqui entre tempo, quantidade de itens e quantidade de maquinário. Toda regra de 3 tem isso, tá, gente? Então, olha só. Tá aí as características, máquinas, itens e tempo. Como a gente tem 2 relações, a gente pode ver que 4 máquinas produzem 6.000 itens em 6 horas. E a outra relação é 3 máquinas produzem 3.000 itens em quantas horas? Que é justamente agora o que a gente vai atrás. A primeira coisa que você tem que fazer, achar qual é a relação que é inversamente proporcional e qual é a relação que é diretamente proporcional. Emily, mas como eu vou saber isso? Olhe sempre para a situação que você está atrás. Como a gente está aqui atrás do tempo, então a gente vai relacionar tempo com a quantidade de itens e tempo com a quantidade de máquinas. Vamos analisar primeiro o tempo em relação aos itens, tá? Observe que se o tempo aumentar, o número de itens também vai aumentar. Então, a gente observa que a relação entre itens e tempo é diretamente proporcional. Quando a gente vai relacionar agora o tempo com a quantidade de máquinas, a gente observa que se o tempo aumentar, precisará de menos máquinas, ou seja, o número de máquinas irá diminuir. Então, a relação aqui entre máquinas e tempo é inversamente proporcional. E é justamente esse detalhe que a gente precisava saber. Por quê? É aqui onde vai ter a regrinha que a gente diz que a setinha vai mudar. Ou seja, quando a gente for fazer a relação entre fração, não vai ficar 4 sobre 3, e sim 3 sobre 4, ou seja, o inverso. Então, olha só, a gente tem aqui 6 sobre x, que é a variável que a gente está atrás, igual a 6.000 sobre 3.000, vezes o valor inverso que a gente até observou agora, que é a relação entre inversamente proporcional, que é a relação entre máquinas e tempo. Então, a gente faz aqui a relação básica mesmo, matemática, tá? Observe que 6.000 dividido para 3.000 dá 2. Só que ao invés de a gente multiplicar, a gente pode simplificar. Porque 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, a gente pega e elimina aqui e simplifica, certo? Então, a gente fica com essa relaçãozinha aqui, que nada mais é do que agora meio pelos extremos. Ou seja, 3 vezes x e 6 vezes 2. Que vai dar 12 igual a 3x, uma relação de função de primeiro grau. Então, olha só, a gente sabe que, como está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 12 dividido para 3 vai dar 4. Então, a nossa variável aqui é 4, ou seja, 4 horas, que era o tempo que a gente queria descobrir. Agora, a gente tem que observar o seguinte: como o trabalho começou a ser feito às 8 horas da manhã, teve uma jornada de 6 horas e após isso uma das máquinas precisou parar por 30 minutos para fazer a manutenção, somando tudo ainda com as 4 horas que a gente acabou de descobrir, temos que o horário que começou a manutenção de esgotamento foi às 18h30 minutos, certo? Então, a nossa alternativa correta aí é a letra B. E aí temos a próxima questão, ela diz o seguinte: em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos.
Considere que nesta agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é de... Novamente, por favor, observem a questão e tirem todos os dados que ela está te dando, tá? Olha só, a gente tem aqui uma relação entre quantidade de caixas, quantidade de clientes e tempo, certo? Então, observe o seguinte: 2 caixas atendem 6 clientes em 10 minutos. Então, a questão está pedindo agora quanto que vai ser o tempo para atender 45 clientes por 5 caixas. Agora, primeira coisa que você tem que fazer, assim como a gente fez na questão anterior, analisa qual é diretamente proporcional e qual a relação é inversamente proporcional. Lembrando sempre que essa análise vai ser justamente com o que tu tá atrás, que no caso é a variável x, tá? Nessa situação, a gente está atrás do tempo novamente. Então, a gente vai relacionar tempo com a quantidade de clientes e depois tempo com a quantidade de caixas. Então, olha só, vamos observar aí. Quanto mais minutos para atendimento, menos caixas são necessários. Então, a relação entre caixas com o tempo vai ser inversamente proporcional. Então, quando a gente analisa agora o tempo com relação aos clientes, a gente verifica que quanto mais minutos para atendimento, mais clientes serão atendidos, ou seja, uma situação que está relacionada com diretamente proporcional, tá? Então, observe o seguinte: como os caixas em relação ao tempo é inversamente proporcional, quando a gente for fazer a relação matemática, isso daqui vai ter que o quê? Se inverter. Então, não vai ficar sobre 2 sobre 5, vai ficar 5 sobre 2. Então, temos aí a relação, ó, 10 sobre x igual a 5 sobre 2, como a gente observa, ó, a setinha está para baixo, então isso daí vai se inverter, essa fração no caso. Então, 5 sobre 2 vezes 6 sobre 45. E aí, você observa que 5 vezes 6 dá 30 e 2 vezes 45, 90. E aí, temos a relação agora de meio pelos extremos, então 30 vezes x e 10 vezes 90, que vai dar 900. Como está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, logo a gente vê aí que a nossa variável é 30, ou seja, 5 caixas para atender 45 clientes vai levar 30 minutos. E essa é a resposta da nossa questão. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!